Acorda, tu que dormes. Eu ficarei satisfeito ao acordar com a tua semelhança. Uma pessoa espiritualmente desperta está completamente satisfeita com as pessoas deste mundo, porque as conhece como realmente são, e mesmo que veja as discórdias e problemas que elas estão experimentando, ela também sabe que essas não são partes do seu ser real, mas apenas uma parte desse sentido educado que está tentando preservar uma vida já imortal, ou tentando obter mais provisões para alguém que é e sempre foi herdeiro conjunto de Cristo em Deus. Portanto, ele olha com compaixão para aqueles que ele conhece, que ignoram sua verdadeira identidade ou que não entendem a natureza do mundo de Deus. Suponha que você chegue à conclusão de que eu e meu Pai somos um, que a vida de Deus é a sua vida individual e, portanto, sua vida é indestrutível, e que nem a vida nem a morte podem separar você de Deus, que é vida eterna e imortal. Agora você começa a perder o medo da morte, começa a perder o medo do ladrão com uma arma na mão, porque sabe que não tem vida a perder. Você não tem mais medo por sua vida. Sua vida é agora reconhecida como Deus, indestrutível, imortal e eterna. Morte? Nem a morte pode separar você de Deus. Desperta, tu que dormes, e aprenda que Deus é a sua vida. Nem a vida nem a morte podem tirar sua vida de você. A vida continua se você vive no Oriente ou no Ocidente. Continua se você mora nesta casa ou naquela casa. Continua se você é jovem ou velho, ou mesmo se você foi para o reino do além. A vida é uma experiência contínua, porque a vida é Deus e Deus é vida. A vida contemplativa traz uma consciência da vida indestrutível. Através da vida contemplativa, você chega a um estado totalmente novo de consciência, no qual, enquanto você ainda está consciente de que existem males no mundo, não mais se senta para julgá-los ou condená-los, já não os compreende mal. Agora você tem compaixão porque entende por que eles estão acontecendo. Além disso, você sabe que eles devem continuar ocorrendo na experiência de cada pessoa até que ela seja despertada. Quando o indivíduo é despertado para o fato de que a vida é indestrutível, imortal e eterna, ele não pode mais temer a morte. E uma vez que ele não teme mais a morte, ele não pode conhecer a morte. Ninguém pode experimentar algo que não seja parte de sua consciência. E quando a morte não faz mais parte da consciência, ele não pode morrer. Deixar essa cena? Sim. Isso é como um buquê de flores. Em poucos dias, a forma das flores perecerá, mas não a vida. A vida continuará e se manifestará em outras formas do mesmo tipo de flores, e será a mesma vida. Não será uma vida diferente. A vida que está em um buquê de rosas hoje, ou a vida que estava em rosas há 10.000 anos, é a mesma. Sua vida, sua identidade e sua consciência ainda estarão aqui daqui a 10.000 anos, mas em uma forma diferente. Você não vai embora, apenas sua forma muda. Que isso é verdade é evidenciado pelo fato de que quando você veio a este mundo, você pesava 6, 7, 8, 9 ou 10 libras, mas essa forma tem mudado desde então. Até mesmo a forma dos órgãos do seu corpo mudou. Órgãos não desenvolvidos quando nascemos se desenvolveram e amadureceram, e alguns deles, em certa idade, pararam de funcionar, mas continuamos os mesmos. Não há mudança em nós. Somos a mesma pessoa, a mesma vida, a mesma consciência, apesar das mudanças que ocorrem em nossos corpos. O corpo da criança não é igual ao corpo do adulto, e o corpo do idoso não é o mesmo do que o corpo do adulto. Mas o indivíduo é o mesmo, a vida é a mesma, a alma é a mesma, a consciência é a mesma, apenas a forma exterior muda. Assim será que, a menos que eu seja tirado desta vida, estarei aqui daqui a 1000 anos, mesmo que a forma possa ser diferente.
Na verdade, o sexo pode ser diferente e a razão é que o eu, e isso se aplica a cada um de nós, não tem sexo. Uma vez que você se torne consciente do eu que você o achará completamente independente do corpo e completamente independente do sexo, manifestando-se como qualquer sexo, mas ainda sendo eu. Isto é porque o eu é espiritual, o eu é um com Deus, é da natureza de Deus. Portanto, o eu não tem forma finita, mas pode manifestar-se como, em ou por meio de uma forma finita. Quando você perceber isso, o aguilhão da morte o deixará, porque você saberá então que você é eu, e eu será seu estado de consciência, embora você irá progressivamente se elevar até que não haja nada finito. O eu é o segredo da vida transcendental. Com a percepção de que sou eu, não tenhas medo, e que eu seja Deus, todo o medo se vai, todo o julgamento, toda a condenação. E então, mesmo quando você olha para o mundo e testemunha as discórdias que mantêm a humanidade em escravidão, o sentimento está aí. Apenas pense, se as pessoas deste mundo pudessem despertar para sua verdadeira identidade. E isso é tudo. Eles não são maus, eles não são ruins, eles estão apenas cumprindo a lei da preservação. E assim nós não sentamos em julgamento sobre eles, porque fizemos a mesma coisa. Eu sou, não tenhas medo. Quando lançamos uma bomba em outra pessoa, uma bomba atômica ou uma bomba de ódio ou fofoca, ou se matamos em autodefesa, estamos fazendo exatamente o que o mundo está fazendo. Estamos operando do ponto de vista da lei da autoconservação, e o eu que estamos tentando preservar é um senso de eu finito que não tem contato com Deus. É por isso que estamos tentando salvá-lo. Se entendêssemos nossa verdadeira identidade como um com Deus, não teríamos que tentar salvá-lo. Deus pode governar e cuidar do seu próprio universo. Em face do perigo, retiramos o julgamento e percebemos: tudo o que é real é mantido por Deus e sustentado por Deus. Tudo o que é real é de Deus e é permanente e eterno. Não preciso levantar um dedo para salvá-lo, preservá-lo ou fazer qualquer coisa sobre isso. Eu apenas tenho que ver Deus em ação. Nós devemos nos sentar, não em juízo, mas completamente sem julgamento, na percepção de que este é o universo de Deus. Sou eu, não tenhas medo. Meu reino não é deste mundo. Meu reino está intacto. Tudo o que Deus uniu, nenhum homem pode separar. A vida de meu Pai e minha vida são uma só. Portanto, minha vida não pode ser separada pelo pecado, pela doença, pela falta, pela morte, pela guerra ou por qualquer outro meio. Nada pode separar minha vida, porque minha vida está unida à vida de Deus, é uma com Deus. Deus mantém minha vida eternamente, imortalmente, e nem a vida e nem a morte podem separar a vida de si mesma ou mudar esse relacionamento. Em face do perigo de qualquer natureza, permanecemos sem julgamento e testemunhamos a Deus. Então, depois, quando a harmonia for restaurada e a proteção e a segurança forem percebidas, podemos repetir com o Mestre: eu de mim mesmo nada fiz, o Pai dentro de mim fez o trabalho. Agora, é claro, fizemos algo que era muito importante e muito difícil de fazer, e que era chegar ao ponto de ser um observador. A disciplina do caminho espiritual consiste na capacidade de disciplinar a si mesmo, de modo a não ver uma cena que precisa ser mudada, alterada, melhorada ou removida, e em abstrair as imagens que este mundo apresenta com esta convicção: sou eu, não tenhas medo. E então fique quieto e testemunhe enquanto Deus faz a transformação da cena visível. Sou eu, não tenhas medo, meu reino não é deste mundo. Deixa de fora o homem cujo sopro está em suas narinas. Por que ele deveria ser levado em consideração?
Estas são as 3 passagens das Escrituras que têm sido a base do meu trabalho de cura desde o início da década de 1930. Antes disso, eu estava fazendo o trabalho de cura, mas sem saber por que ou como, ou qual era o princípio. Você poderia dizer que era apenas um dom de Deus, mas no início da década de 30, recebi a revelação dessas 3 declarações. Deixa o homem cujo fôlego está nas suas narinas, porque ele deveria ser considerado? Não tente mudar o homem, melhorá-lo ou curá-lo, e certamente não o julgue ou condene, não o leve em conta. Em outras palavras, fique quieto, em silêncio. E então vem: meu reino não é deste mundo. Portanto, não julgue pela aparência deste mundo, porque em meu reino a harmonia é. Meu reino é um reino espiritual, e o céu é estabelecido assim na terra como no céu. Novamente, você interrompe todas as tentativas de mudar, melhorar, curar ou reformar. O segredo do sucesso que tive em meu trabalho nas prisões é ir à prisão sem qualquer desejo de reformar ninguém. Não cego para o fato de que, humanamente, esses homens e mulheres não estavam vivendo de acordo com o padrão espiritual, mas percebendo que tudo o que fizeram foi feito por causa da urgência da lei da autopreservação, por causa da ignorância de sua verdadeira identidade. Portanto, não havia mais condenação para eles do que uma professora tem para um aluno que vem aprender. Ela sabe de antemão que seu aluno não sabe e que vai aprender com o professor, mas não o condena por isso. Ela reconhece que o aluno é ignorante e ela vai mudar essa ignorância transmitindo conhecimento. Assim, quando entro em prisões, não condeno nem julgo, mas percebo. Aqui estão as pessoas que ignoram o fato de que Deus é a vida delas, e então não precisam sustentá-las. Deus é o suprimento e eles não têm que obter suprimento. Eles são co-herdeiros com Cristo em Deus. Então meu trabalho tem sido esclarecê-los quanto à sua verdadeira identidade, porque uma vez que eles saibam, toda a sua natureza será mudada. Como seres humanos, não há um de nós sem pecado, seja pelo ato de comissão ou o ato de desejar. Somos transformados de um único modo, entrando na consciência de nossa verdadeira identidade e então aprendendo a ficarmos quietos, sabendo que eu sou Deus. E porque eu é Deus, esse eu governa o seu próprio universo, o mantém e o sustenta. De fato, eu sou o pão e a carne, o vinho e a água por toda a sua criação. E, portanto, cada um de nós tem o eu, cada um de nós tem o eu no meio de si, mais perto do que a respiração. Aquilo que o mestre dizia ser a missão do Pai interior, aquilo que cura, salva, redime, ressuscita e alimenta. Esse eu, cada um de nós o tem. Ele é o Cristo. Na consciência desse eu, nós nos tornamos observadores do Cristo em ação. E como observadores do Cristo em ação, somos capazes de rasgar o véu da ilusão. E então, em vez de vermos a imagem feia que a mente humana desenhou, começamos a ver a realidade. Mensagem de gabinete. Hoje, o noticiário mundial é o centro das atenções onde quer que se viaje. E onde quer que haja notícias do mundo, há medo e ansiedade. Os séculos passados em que este mundo viveu sem intercessão espiritual fizeram com que os homens perdessem a esperança de que Deus pudesse salvá-los. Mas o século que produziu grandes ministérios de cura espiritual também revelará a natureza e a atividade do poder espiritual nos assuntos mais amplos da humanidade. Nas mentes da maioria das pessoas, preocupadas com os grandes problemas do mundo de hoje, como sempre, o grande desejo é a vitória. O capitalismo busca uma vitória sobre o comunismo e vice-versa. Os sindicatos querem mais e maiores vitórias sobre a própria fonte de suas rendas, enquanto, por outro lado, ainda há alguns capitalistas não esclarecidos com sonhos de vitórias sobre o trabalho. Nem o Partido Republicano, nem o Partido Democrata, trabalhista ou conservador
socialista ou liberal, querem a paz e a prosperidade das nações, mas sim a vitória sobre os outros. Quem, a não ser os cegos, podem acreditar que os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e seus aliados venceram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Observe a lista de todos eles e pergunte: qual o preço da vitória? E, no entanto, o sangue vital e a riqueza de todas as nações continuam a ser gastos na busca de mais uma vitória. Mas voltar-se agora ao poder espiritual para a vitória seria voltar aos ensinamentos pagãos da era pré-cristã. Sua visão se abre para uma cena maior do que os exércitos vitoriosos que marcham em lares e hospitais de civis? Você pode imaginar algo melhor do que medalhas para o abate em massa? Sua visão o levará a alturas maiores do que as alternativas de um tipo de força material em relação a outra? Retire o seu olhar da cena que o materialismo pintaria para você. Vire-se para dentro e veja que promessa você encontra, enquanto seu olhar sai da cena exterior e vai para o reino interno. Que visão você tem quando a palavra vitória é retirada do pensamento? Quando a vitória não é mais seu objetivo, o poder espiritual se revela a você. Preparação diária para a vida espiritual. O jovem estudante, o aluno iniciante, deve perceber que existem princípios específicos que constituem a mensagem do caminho infinito. Se esses princípios não são compreendidos e praticados, o caminho infinito permanece na categoria de uma filosofia, apenas uma abordagem interessante da vida, algo sobre o que ler e depois guardar na estante. Mas isso não é, em nenhum sentido, o que é o caminho infinito. O caminho infinito é uma experiência viva, prática, para o uso na vida cotidiana. Tem sido dito muitas vezes e reivindicado por muitas pessoas que o ensinamento de Jesus Cristo é tão impraticável que não poderia ser adaptado ao nosso estilo de vida moderno. Isso nos parece estranho quando lembramos que, de acordo com relatos bíblicos, esse assim chamado modo de vida impraticável curava os enfermos, ressuscitava os mortos, fornecia suprimentos para aqueles que precisavam, acalmava a tempestade e trazia a paz onde havia discórdia. Este modo de vida tem sido chamado de impraticável e, no entanto, nada na história religiosa do mundo foi tão prático como o ensinamento de Jesus. Foi difícil, mas foi prático. E assim, nesses dias modernos, nós também descobriremos que viver como o Mestre ensinou é difícil, mas é prático. O fato de que o ensinamento religioso pode trazer a cura de males físicos e mentais, que pode levar a um maior senso de suprimento e pode fornecer segurança e proteção, que pode trazer uma paz interior e uma libertação dos maiores problemas do mundo e até mesmo alguma solução para esses problemas, garante que o ensino seja prático. Os estudantes nunca devem avançar além dos princípios. Embora o caminho infinito seja um dos ensinamentos mais práticos, é difícil para o iniciante porque deve haver uma compreensão dos princípios básicos e então deve haver uma prática deles, até que o aluno desenvolva uma consciência real que o torne possível abandonar qualquer tentativa árdua de tornar esses princípios. Definitivamente sabe que você não sabe e nem quer saber, mas está disposto e aberto a receber sabedoria espiritual, orientação espiritual, força espiritual. Quando você está orando ou meditando por outra pessoa, não tente transferir pensamentos para ela. Não tente saber o que é certo para ela ou melhor para ela, mas sente-se em estado de completa receptividade e então deixe o Pai atuar com sua consciência. Você pode não receber nenhuma mensagem para o seu paciente ou aluno, mas você não precisa de nenhuma. O paciente a receberá, e ele não a receberá de você, mas da sua fonte. Sua consciência age apenas como o instrumento de contato, e você mesmo pode nunca saber qual é a mensagem, ou mesmo se alguma mensagem foi recebida. Na minha prática,
nunca me é dado saber que mensagem meus alunos ou pacientes recebem, e além disso, nunca me preocupo com essa fase do trabalho. Muitas vezes, quando perguntam se recebi alguma coisa por eles, minha resposta é: não, nada recebi para você. Simplesmente meditei, e o que quer que seja conhecido ou experimentado deve vir do Pai para você. Eu não entro na cena da sua vida, exceto como uma transparência, nada mais, nada menos. Seja o que for que você possa sentir como resultado da oração ou do tratamento do caminho infinito, em nossas reuniões ou em qualquer trabalho que seja feito por você, sinta-o da própria fonte, pois nada está sendo direcionado a você. Eu não me preocupo com seus problemas, nem com a solução do seu problema, porque a única solução que conheço é a realização plena da presença de Deus e a compreensão de que esse problema, seja qual for seu nome ou natureza, é um estado de hipnose universal, sem uma pessoa através de, como ou sobre quem ele possa agir, e sem uma lei ou um poder que o crie, mantenha ou sustente. Eu instruiria enfaticamente a todo estudante do caminho infinito a nunca perder esses pontos básicos e nunca tentar avançar além deles, porque qualquer medida de harmonia que entre em nossa experiência através da mensagem do caminho infinito deve vir através do entendimento e prática destes princípios fundamentais. À medida que nos aprofundamos no lado místico da mensagem do caminho infinito, chegamos a uma consciência suprema e experiência real de nossa verdadeira identidade, mas isso nunca elimina a necessidade de praticar esses pontos básicos. A prática dos princípios ajuda a meditação. Aqueles que experimentam dificuldade na meditação estão, sem dúvida, negligenciando um ou mais dos 3 princípios básicos. 1. A obtenção da consciência da presença de Deus. 2. Todo erro se origina na crença em 2 poderes. E 3. Nunca ore por qualquer coisa. Eles também podem estar tentando meditar sem primeiro ter alguns minutos de meditação contemplativa para preparar a consciência para os momentos finais da escuta. Na meditação contemplativa, contemplamos a presença de Deus, a natureza irreal da aparência e a verdade de que não estamos buscando nada neste mundo, qualquer condição ou qualquer pessoa, mas apenas a percepção da presença e do poder divinos, o Espírito Ele mesmo. Após essa meditação contemplativa, podemos nos estabelecer na experiência da meditação, em uma quietude interior, uma paz interior, uma calma interior, que surge como resultado dessa meditação contemplativa, que realmente prepara nossa consciência para o silêncio. Através de nossa meditação contemplativa, não lidamos com os problemas que podem estar nos perturbando e, portanto, em nossa meditação, não nos deparamos mais com problemas, mas com a lembrança do que temos percebido, e então somos capazes de tomar a atitude. Fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Estou preparado para ficar quieto e ouvir tua voz. Eu estou interiormente preparado, em quietude e confiança, para receber a tua graça. Aqueles que têm dificuldade com a meditação devem dar mais tempo à forma contemplativa de meditação e praticar esses 3 princípios básicos, até que experimentem uma liberação, para que então eles possam se estabelecer em uma atitude de escuta interior e receber a graça de Deus. A graça de Deus não é algo que precisamos ganhar ou merecer. A graça de Deus não será retida por causa de algum pecado de omissão ou comissão. A graça de Deus não será retida por qualquer razão, pois Deus não está retendo Deus. Independente de seus pecados passados ou pecados presentes de omissão ou comissão, a graça de Deus será experimentada, se você puder se abrir de todo o coração para receber a presença e a graça.
A graça será dada a você. Foi dada à mulher apanhada em adultério quando ela pediu. Foi dada ao ladrão na cruz, não depois de anos de tortura, pena e castigo, mas num momento de cristandade. Mesmo que exista em você a potencialidade do pecado e da doença, lembre-se de que estes também serão tirados de você por esta graça de Deus que você recebe. Mensagem de gabinete. Para aqueles de nós no caminho espiritual, é necessário conhecer, além de qualquer dúvida, a natureza do poder espiritual. Nunca esqueça que não há respostas humanas para os problemas do mundo hoje. Ninguém em Washington, Londres, Paris, Bonn ou Moscou vai encontrar uma solução para os problemas do mundo. A situação está além do poder humano. A esperança do mundo deve estar no poder espiritual, e aqueles que obtiveram algum grau de compreensão da natureza do poder espiritual devem permanecer despertos nesta hora, para dar ao mundo o benefício desse entendimento. Isso mudará seu conceito de Deus e abrirá o caminho para a realização de Deus. É bom refletir sobre isso a partir do capítulo Deus é Um, em Viver o Caminho Infinito. De acordo com o ensinamento do Mestre e o ensino de toda a sabedoria espiritual ao longo dos tempos, existe apenas um poder, uma lei, um ser. Pense agora, porque este é o ponto para o qual estamos chegando. Não há nada em todo este mundo para usar o poder de Deus a favor ou contra. Não há poder bom ou forte, nem poder bom ou mau. Existe apenas o poder que Deus é. Não há poder para se opor a nada, então não adianta rezar para que ele supere nossos inimigos, já que existe apenas um poder, e o poder que existe é Deus. Você agora começa a perceber a natureza do poder espiritual? Você entende como enfrentar as ameaças que emanam do poder temporal, o braço de carne? Você percebe a natureza da sua responsabilidade para com o mundo, desde que você é dos poucos que entendem a natureza do poder espiritual? Levantai-vos, estudantes, na plena estatura do vosso entendimento, para descansarem na sua palavra, para guardarem a espada e saberem o porquê.